Dia 13 do nosso jejum com oração. Bom dia! Hoje voltamos ao horário normal da manhã. Ai, prefiro rezar de manhã. Ai, agora sim! Bom dia, gente! Sejam bem-vindos, bem-vindas. Prefiro rezar de manhã. Vocês estão bem? Vamos lá. Fizeram um bom movimento ontem de limpeza, de fechamentos de ciclos internos. As pessoas acham que fechar ciclo são coisas fora, né? Fechar ciclo é dentro. E todo ciclo que a gente tem que fechar é um ciclo de sofrimento da nossa criança interior. Eu vou trazer um trecho explicando o que é o sofrimento na visão do Eckhart Tolle. Foi um cara que escreveu o livro O Poder do Agora. Ele está vivo, um grande mestre sobre o poder da presença. A gente trabalha muito estado de presença nos movimentos com os cavalos, né? E nós, se estamos sentindo o sofrimento, nós não conseguimos estar presentes. E o que é o sofrimento? O sofrimento nada mais é do que a dor da criança ferida, do abandono da sua criança projetada nas situações e nas relações. Tem sofrimento sistêmico? Tem. Mas muito do sofrimento humano vem da criança. E esse é o grande lance da vida. Você vai passar a sua vida resolvendo a sua criança ferida. E aí, as pessoas vão trazendo situações, se você olhar nesse prisma, as pessoas vão trazendo situações para você assistir a sua criança ferida. Então, a pergunta que eu já faço agora: quando você se trai? Quando você se trai? A criança ferida, ela tem uma cegueira emocional e espiritual, que ela não enxerga o seu próprio perpetrador, porque ela aprendeu dentro das suas relações parentais a ter amor, a ter alimento, a ter nutrição, numa situação talvez de muita escassez, talvez de muito conflito, talvez de muita desorganização. E isso vai se repetindo, né? A gente fala dos setênios. Tudo que você registrou até os 7 anos, eu digo, né? Me entrega uma criança até os 7 anos, que eu te devolvo um adulto. É só isso. Você quer um bom adulto. Cuide dela até os 7 anos. E a criança precisa de nutrição. Nutrição, estímulo de vida, e isso que faz a criança ir para o mundo. Mas a maioria das crianças foi para o mundo num estado de descontentamento e desapontamento com os pais. Isso não é nutrição. E você vai replicando esse desapontamento com os pais, ou essa busca de amor pelos pais, a vida inteira. Então as mulheres fazem complexo de Electra, buscando no parceiro o pai, traz sofrimento. Os homens fazem complexo de Édipo, buscando na mulher a mãe, ou repelindo, né? Busca e repulsão. Também gera sofrimento. E as pessoas começam a exigir um dos outros tratamentos de que você precisa fazer isso por mim, você precisa fazer isso, eu preciso fazer isso por você, você precisa se adequar a esse modelo. E aí, gente, a situação vai ficando insuportável. Então, esse autor diz assim, que enquanto a gente não acessa o agora, a gente vai acumulando resíduo emocional, muito resíduo emocional. Então, falta de compreensão do mundo em que a gente nasceu e cresceu. E esse sofrimento que você cresceu, ele cria um campo de energia, certo? E ele vai ocupando a sua mente e o seu corpo. Você imagina que ele é uma verdade, ele tem uma característica própria.
E aí o Eckhart Tolle diz assim, ele apresenta sobre duas modalidades, inativo e ativo. Vou ler aqui para vocês. O sofrimento pode ficar inativo 90% do tempo, ou 100% ativado em alguém profundamente infeliz. Então, tem pessoas que sofreram muito na infância, mas têm uma vida boa, porque esse sofrimento está inativo. Porque ela aprendeu com o sofrimento. Enquanto você não aprende com o sofrimento, você continua com ele sendo exercitado, vamos dizer assim. Por isso que o tema de hoje é: por que você se trai? E quando você se trai? Algumas pessoas atravessam a vida quase inteira tomada pelo sofrimento, enquanto outras passam por ele em algumas situações que envolvem relações familiares, amorosas, lesões físicas ou emocionais, perdas do passado e abandono. Qualquer coisa pode ativar esse sofrimento se encontrar ressonância no padrão do sofrimento passado. Quando o sofrimento está pronto para despertar o estágio inativo, até mesmo uma observação inocente feita por um amigo ou um pensamento é capaz de ativá-lo. Então, assim, o sofrimento está aí. Se alguém fala alguma coisa, você dispara, você entra em tristeza. Alguns sofrimentos são irritantes, como é o caso de uma criança que não para de chorar. Gente, eu vou falar para vocês, eu vim no avião para cá e tinha um bebezinho que não parava de chorar. Não parava de chorar, não parava de chorar. Como aquilo me irritou. E eu em jejum, né? Que vontade. E eu mandava amor incondicional pro bebê, pra mãe. Falava, Senhor, faz alguma coisa. Chorou 2 horas no avião. E era um choro não de dor, era um choro de birra. Por isso que irrita. O choro de dor a gente se compadece. Era um choro assim, e daí ela dava um bebezinho dava uns gritos assim. Ai, meu Deus! Como aquilo me incomodou. Então, assim, percebe o que incomoda? Incomoda, gente. São as coisas que devem ter relação comigo. Tá entendendo? Eu tô aqui falando pra vocês. Tô me trabalhando nisso até agora. Como me incomodou isso? Como me incomodou? Porque eu fui uma criança que não podia chorar. Não podia berrar, não podia fazer birra, não podia demonstrar nenhum sentimento, porque era falta de educação. Então, aquela criança, nesse meu processo que eu estou fazendo aqui junto com vocês, aquela criança mostrou que ela tinha voz e que dane-se o avião. Dane-se a Ellen que tem chilique. E assim, eu não sei vocês, mas eu ouvia, não chora, pode parar de chorar, eu vou te bater, mas você fica quieta, sem chorar. Coitadinha da criança. Não é para chorar. Não deixe os vizinhos escutarem você chorando. Imagina o tanto de coisa que fica presa no coração. Tranca o choro. E aí, gente, isso cria dentro de nós, se você viveu isso, um impacto de que você precisa ser sempre forte e que as suas emoções não importam. E aqui você começa a se trair durante a vida. Eu tô dando o meu exemplo, tá? Para mostrar algumas coisas para vocês. Isso, apanha e engole o choro. E aqui o pai ensina, a mãe ensina que você vai apanhar durante a vida sem chorar. E sem reclamar. Os pais têm culpa disso? De jeito nenhum. O problema é teu. Agora você vai para a terapia e resolve. Mas isso mostra o problema das relações de codependência que você pode ter. Porque daí você gruda nesse pai, nessa mãe e diz, você é o meu amor. Daí você vai espelhando esse tipo de relacionamento a vida toda. E é muita terapia, gente, para resolver isso. Não é brincadeira não, terapia, oração. Eu vou falando algumas coisas, vocês vão se perguntando aonde você se trai. Esse é o tema de hoje. Outros são monstros destrutivos e mórbidos, verdadeiros demônios. Alguns fisicamente violentos, outros emocionalmente violentos. Eles podem atacar tanto as pessoas à nossa volta quanto a nós mesmos. Os
pensamentos e sentimentos relativos à nossa vida tornam-se então profundamente negativos e autodestrutivos. Doenças, acidentes acontecem desse modo. Alguns sofrimentos levam a pessoa ao suicídio. Às vezes levamos um choque ao descobrir uma faceta detestável em alguém que a gente achou que conhecia bem. É mais importante observar essa situação em nós mesmos do que nos outros. Aqui é o X da questão. Não é o outro que te trai, não é o outro que te humilha, não é o outro que te irrita. É você que tem uma questão dentro de você. Preste atenção a qualquer sinal de infelicidade em você, qualquer que seja a forma. É você, gente. Nós estamos indo para um ano do eu. Você precisa olhar para você. Ele pode se manifestar como uma irritação, um sinal de impaciência, um ar sombrio, um desejo de ferir, sentimentos de raiva, ira, depressão, ou necessidade de criar problemas no seu relacionamento. Agarre o sinal no momento em que ele despertar do seu estado inativo. E isso é o que eu chamo dentro das mentorias de estar engatilhada. Estar engatilhada é quando o meu sistema nervoso ficou em alerta. E isso é conteúdo riquíssimo para o processo terapêutico. Porque isso altera a sua frequência cardíaca, a sua respiração, você fica desajustada. E não tem como tomar nenhuma decisão nesse desajuste. Você não tem clareza, você precisa ficar quieta. Até limpar esse sofrimento, porque ele é uma memória. O sofrimento quer ficar, ele quer sobreviver, mas ele precisa que a gente se identifique com ele inconscientemente. Quando o sofrimento toma conta de nós, cria uma situação na nossa vida que reflete a própria frequência de energia da qual ele se alimenta. Sofrimento se alimenta de sofrimento. Então, aquele sofrimento está ali. E aí, se você não olha para ele, a origem dele, a fonte dele, ele é uma energia que tem no seu corpo. Ele vai criando mais situações para que você sofra mais, porque você precisa alimentar ele de alguma forma. Ele é um campo. Ele é um campo. É como se fosse a sombra. A sombra precisa de comida. Quando o sofrimento nos domina, faz com que desejamos ter mais sofrimento. E aí a gente se torna vítima ou perpetrador. A gente quer sentir e quer fazer que o outro sinta o sofrimento. É claro que a gente não tem consciência disso, tá? Mas preste atenção no seu pensamento e no seu comportamento. Eles estão programados para sofrer ou para fazer alguém sofrer. O sofrimento, que é a sombra escura projetada do ego, tem medo da luz da nossa consciência. Teme ser descoberto. Sobrevive graças à nossa identificação inconsciente com ele, assim como o medo inconsciente de enfrentarmos o sofrimento que vive dentro de nós. Mas se a gente não enfrentar, se a gente não direcionar a luz da nossa consciência sobre o sofrimento, seremos forçados a revivê-lo. O sofrimento pode nos parecer um monstro perigoso, mas eu lhe garanto que se trata de um fantasma, super frágil. Ele não pode prevalecer sobre o poder da nossa presença. Alguns ensinamentos espirituais dizem que todo sofrimento é uma análise, uma ilusão. E isso é verdade. A questão é, se isso é uma verdade para você, acreditar simplesmente não transforma nada em nada. Você pode sofrer para o resto da vida e permanecer dizendo que é uma ilusão. Será que essa atitude livra você do sofrimento? O que nos interessa aqui é que podemos fazer para vivenciar essa verdade ou torná-la real em nossas vidas. E o que acontece, gente, quando a gente se torna consciente para romper essa identificação com o sofrimento? A falta de consciência cria sofrimento. Estar consciente transforma o sofrimento. Então, assim, tudo que está sendo exposto à luz, a verdade, se torna luz. A gente não tem como lutar na escuridão, a gente precisa de luz, precisa de clareza. Então, a gente precisa observar, se observar e enfrentar, se olhar, parar de olhar para o outro. Olha para você.
Dói? Com certeza. Mas você vai parar de se trair. As pessoas acham assim, nossa, o fulano deu sinais. O fulano mostrou os seus sinais que você não viu sobre você. Respira um pouco. Vou falar um pouquinho da raiva. A gente precisa sentir as emoções, né? A raiva. Ela é a vibração da energia que predomina no sofrimento. E você alimenta esse sentimento insistindo em pensar no que alguém fez para prejudicá-lo. Ou no que você vai fazer em relação a essa pessoa. É porque você não está mais consciente e o sofrimento se tornou você. Onde existe raiva, existe sempre um sofrimento oculto. Quando você começa a entrar em um padrão mental negativo e a pensar como a sua vida é horrorosa, isso quer dizer que o pensamento se alinhou com o sofrimento e que você passou a estar inconsciente e vulnerável a um ataque de sofrimento. Ataque do demônio, ataque de sofrimento, ataque do campo ancestral, ataque... São os ataques, né? As vozes negativas. O Eckhart Tolle, ele diz, eu utilizo a palavra inconsciente para significar uma identificação com um padrão. Mas isso implica na ausência completa de você. Então, o que a gente faz para estar presente? Esse livro aqui é fantástico. Não identificar o seu ego com o sofrimento, não identificar o medo com o seu sofrimento. E quando eu estou em estado presente, eu começo a pensar, quem sou eu? Quem sou eu de verdade? Quem sou eu? Respira, gente. Respira. Quem eu sou? Quem eu sou sem essa pessoa que me fez sofrer? Quem eu sou sem essa pessoa que me fez lembrar do sofrimento? Vamos mudar o termo? Quem eu sou sem essa pessoa que me fez lembrar do sofrimento que havia em mim? Eu sou fulana. Não é a sua profissão, tá? Não é a sua profissão. Não é o que você faz. É quem você é. Sou uma pessoa bondosa, sou uma pessoa gentil, sou uma pessoa inteligente, sou uma pessoa honesta. Você vai voltando para a presença. Você vai voltando à presença. Eu sou isso. E o que eu sinto por esta pessoa? Respeito, admiração. Seu chefe te humilhou. Quem sou eu, apesar do chefe? Sou um bom profissional, sou uma pessoa legal, sou uma pessoa boa. E quem é o seu chefe, apesar do chilique dele? Ele é uma pessoa inteligente, ele é uma pessoa dinâmica. Pronto, fui para a presença. E o que eu faço a respeito disso? Eu fico no que eu sou. A gente só tem o agora aqui, não tem a memória. A memória não existe. A memória é uma ilusão da nossa mente. É o que é. Tudo é o que é. A vida é agora. Totalmente agora. Então, vamos respirando e vamos se colocando nesse estado de agora. E o que a gente tem mais medo não é do sofrimento. O que a gente mais tem medo é de se afastar de Deus. De Deus nos abandonar. Esse é o entendimento que existe. Porque uma pessoa, na hora que está numa situação de muito sofrimento, ela chama Deus. Aquela velha máxima, né? Tá caindo o avião, vai chamar Deus. Então, estado de presença representa eu, o eu presente, conectado ao meu eu mais elevado.
que é o eu ligado ao Criador. E esse eu ligado ao Criador não está identificado com o sofrimento, não está identificado com as coisas que acontecem, ele é o eu. E você pode deixar as pessoas livres para elas fazerem o que elas quiserem, porque o seu eu é forte. O seu eu é forte. Percebe? Então, depois dessa grande explicação, nós vamos para João 13. Fez sentido, gente? Conseguiram ter mais clareza sobre o que vocês estão vivendo? A gente fica com o coração partido por conta de acontecimentos da vida, né? Mas a gente precisa saber quem somos, apesar das coisas acontecerem. Quem somos? Então, fique presente e observe a sua mente, seus pensamentos, suas emoções, aquilo que você fala sobre você. Como é que está a sua frequência em relação a essa situação do passado, essa situação do agora. Não julgue, apenas sinta, preste atenção no seu pensamento, sinta a emoção, observe o que você está reagindo. Não é contra você, não é um problema pessoal. Só observe. Só observe. Não tente. Se a gente começar a entender o que aconteceu, por que tal situação aconteceu, você não tem capacidade de entender algumas situações. Porque ela faz parte, ela está ativando os seus sofrimentos e a gente não tem noção do que está no nosso inconsciente. Então, nem tudo precisa ser curado. Se você desenvolver esse eu mais forte. Se você soltar as pessoas, solta as pessoas. Desobriga as pessoas, solta. Solta. Desobriga as pessoas de serem tão obedientes quanto você foi quando era pequenininha. A pessoa que precisa querer estar junto de você, querer estar perto de você. Se uma pessoa fala para você, olha, não quero, não insista. Tá tudo bem. E sem ressentimentos. Isso serve para colegas de trabalho, para chefe, para equipe, para relacionamento, para mãe, para pai, para filho. Um filho precisa ir para o mundo. E os pais ficam ressentidos porque o filho foi. Gente, precisa ir. Tem que ir. Mães e pais, soltem seus meninos para o mundo. Senão você vira um peso. A maior alegria de um filho é ver o pai e a mãe indo para a vida dele depois que eles cresceram. Porque senão o pai e a mãe viram um peso. Tá entendendo? Parem de prolongar esse sofrimento, os apegos. Ontem eu estava lá com os cavalos e a gente estava observando uma égua. Na verdade, assim, a égua que era a gestante, né, a barriga de aluguel, ficou prenha do próprio filho. Mas ela era barriga de aluguel. E no mundo animal, dos cavalos, eles funcionam numa sociedade hierárquica muito parecida com a nossa, só que eles são muito mais inteligentes que a gente, muito melhor que a gente, eles funcionam muito melhor que a gente. Por isso que eu espelho muito o funcionamento dos cavalos e aplico, né? É quase que melhor do que uma constelação, é entender como é que o funcionamento do cavalo é pra gente. E aí eu perguntei pro domador, quanto tempo que um filhote fica no pé da égua, mais ou menos, né? Ele me contou, tal. Então, depois que ela desmama, qual que é o comportamento que ele já lida há 30 anos, né? Com o cavalo, tem uma experiência incrível. O que você já observou de comportamento, né? De mãe e filho? Eles se desassociam. Ele fala, olha, se precisar cruzar, cruza, viu? A gente que separa. Mas numa manada eles cruzam, porque não tem essa. Vira um bicho normal. Vira um bicho normal. Isso quer dizer, gente, que a gente precisa aprender o desapego. Sabe? O desapego.
É lógico que geneticamente não é ideal isso. Não tô falando sobre isso, eu estou falando do desapego. Então, o filhote fica no pé da mãe enquanto ele precisa de nutrição. Só se passa desse tempo, vira simbiose. Então, observe as relações simbióticas que você vive, que pode ser reflexo da simbiose que você viveu com a sua mãe. O que é simbiose? Tem que estudar lá dentro. Mas simbiose é aquela relação que gruda e que eu exijo que o meu filho me nutra, porque eu não fui nutrido. E daí você se coloca em situações que você tem que nutrir chefe, nutrir a empresa que não é sua, do seu chefe, cuidar do seu marido eternamente, cuidar do namorado, né? Isso é simbiose. Cuidar de funcionário. Mas no mundo animal isso não existe. Ele tem a função de nutrir o tempo necessário para que o animal esteja pronto para ir para a vida selvagem. Se tornar bicho. Né? Aí entra Jesus na história. Eu já falei meia hora. Jesus veio para servir. E na live de ontem eu falei o que era o servir, né? Totalmente despretensioso, sem intenção nenhuma. Qualquer outra intenção, que está lá em Coríntios 13, eu expliquei o que era amor, já é dependência emocional. Então, antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que tinha chegado a hora de passar deste mundo para o Pai. Ele que tinha amado os seus que estavam no mundo, Jesus amou. Amou-os até o fim. Jesus ia embora, gente. Imagina o apego desses discípulos com ele. Durante a ceia, o diabo já tinha posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, o projeto de trair Jesus. Jesus sabia que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos. Sabia também que tinha saído de junto de Deus e que estava voltando para Deus. Você só tem esse caminho. O resto é tudo vaidade. Nós viemos de Deus e vamos voltar para Deus. O resto é tudo vaidade. Então faça dessa vida o melhor, gente. Ai, tô sentindo muito campo hoje. Tá bem forte, né? Vou pegar mais leve. Vou pegar mais leve, porque eu tô sentindo muito meu cardíaco. E deve estar pegando no cardíaco dos 6. Ai, Jesus, ajuda nós, Jesus, que eu não dou conta sem você, não. Então, Jesus se levantou da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Colocou água na bacia e começou a lavar os pés do discípulo, inclusive de Judas. Essa parte é muito forte, né? Enxugando com a toalha que tinha na cintura, e chegou a vez de Simão Pedro. Esse disse, Senhor, tu vai lavar meu pé? Jesus respondeu, você agora não sabe o que estou fazendo, ficará sabendo mais tarde. Pedro disse, tu não vai lavar os meus pés nunca. Jesus respondeu, se eu não lavar, você não terá parte comigo. Simão Pedro disse, Senhor, então podes lavar não só os meus pés, mas até as mãos e a cabeça. Jesus falou, quem já tomou banho só precisa lavar os pés, porque está todo limpo. Vocês também estão limpos, mas nem todos. Jesus sabia que quem o iria trair. Por isso é que ele falou, nem todos vocês estão limpos. Quem segue Jesus deve servir. Agora, eu queria que vocês imaginassem a dor de Jesus, o que ele sentiu, sabendo que Judas era parte do plano de Deus, ser traído por Judas, mas ele ali na frente do cara que traiu ele. Na frente do cara que traiu ele. E ele lava os pés de Judas. Ai, gente, pelo amor de Deus, né? Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus vestiu um manto, sentou-se de novo e perguntou. É tipo assim, ele servia luz e estava lá com o demônio, né? Ele lava os pés do demônio, porque claro que o demônio estava ali com Judas, claro. E rindo dele, né? Rindo dele. Vocês compreenderam o que eu acabei de fazer? Vocês dizem que eu sou o mestre, o Senhor,
E vocês têm razão, eu sou mesmo. Pois bem, eu que sou o mestre, o Senhor, lavei os seus pés. Por isso vocês devem lavar os pés um dos outros. Eu lhes dei um exemplo. Vocês devem fazer a mesma coisa que eu fiz. Eu garanto a vocês. O servo não é maior que o seu senhor, nem o mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Se vocês compreenderam isso, serão felizes se o puserem em prática. Gente, aqui quando Jesus lava os pés, ele mostra o servir. Mas Jesus não fez isso por vaidade. Jesus não fez isso para tocar o coração do outro. Jesus não fez isso esperando algo em troca, é isso que eu quero dizer. Ele só serviu. E a gente não consegue chegar nesse estado de servir se não for por um movimento do Espírito. Eu espero que algo aconteça, né, até a semana que vem dentro de vocês, que vocês tenham um movimento do Espírito em vocês e também neste servir. Mas o que me toca muito é para você servir primeiramente a você mesma, para você parar de se trair. Cada jejum é um movimento, e o movimento de agora, para preparar vocês para o ano que vem, para me preparar para o ano que vem, está muito para o eu. A gente precisa fortalecer muito o eu, essa criança que está ferida, que já serviu muito, que já se abandonou muito, entende? Como que a gente vai servir alguém sendo que nós não estamos inteiros? Jesus era um ser inteiro. No servir, isso te cura, mas você tem que estar completamente cheia do Espírito Santo para fazer isso. E iluminada. E sem nenhuma intenção. Nenhuma intenção, a não ser a intenção de servir. Sem esperar nada em troca. Isso é servir. Isso é servir. Sabendo que, sem expectativa, pode dar certo, como pode não dar certo. Tanto é que Jesus lavou os pés de Judas e não deu certo. Para o que a nossa mente acredita, que abriu o coração dele. Não, ele foi lá e entregou Jesus. Entendem? Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto, sentou-se de novo e perguntou: vocês compreenderam o que eu acabei de dizer? Era lá que eu já li isso. Eu não falo de todos vocês. Eu conheço aquele que escolhi, mas é preciso que se cumpra o que está na Escritura. Aquele que come pão comigo é o primeiro a me trair. Disse isso agora antes de acontecer, para que quando acontecer vocês acreditem que eu sou. Eu garanto a vocês, quem recebe aquele que eu envio está recebendo a mim, e quem me recebe está recebendo aquele que me enviou. Depois de dizer essas coisas, Jesus ficou profundamente comovido e disse com toda clareza: eu garanto que um de vocês vai me trair. Aqui ele chora, né, gente? Aqui ele chora. Porque isso dói. Isso verdadeiramente dói. Você saber que você não consegue controlar a outra pessoa. Mas não é sobre o outro, é quem você é. E ele fala: eu sou. Eu sou. Desconcertados, os discípulos olhavam um para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, aquele que Jesus amava, estava à mesa ao lado de Jesus. Simão Pedro fez um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então o discípulo se inclinou sobre o peito de Jesus e perguntou: Senhor, de quem está falando? Jesus respondeu: é aquele a quem vou dar o pedaço de pão que estou umedecendo no molho. Então Jesus pegou um pedaço de pão, molhou e deu para Judas, filho de Simão. Nesse momento, depois do pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que você pretende fazer, faça logo. Ninguém aí presente compreendeu porque Jesus disse isso. Ai, gente, que situação, né? Como Judas era o responsável pela bolsa comum, alguns discípulos pensaram que Jesus o tinha mandado comprar o necessário para a festa ou dar alguma coisa aos pobres. Judas pegou o pedaço de pão e saiu imediatamente. Era noite.
Então, quando Satanás, o diabo faz parte, né, do plano de Deus, é interessante isso, né? Tenham clareza disso, né? O diabo pertence ao plano de Deus. Vocês dão conta disso, gente? Vocês dão conta disso? Ele pertence. Ele pertence. Vamos falar de constelação aqui, né? O demônio pertence ao plano de Deus. Aí, por que o demônio entra em Judas? Porque o coração de Judas era um coração amargurado. Era um coração desfiliado, mesmo convivendo com Jesus. Mesmo naquela unção que Jesus tinha, que Maria se derramava em lágrimas quando chegava perto dele. Ele tinha um campo de 2 quilômetros, onde tinha gente aberta em 2 quilômetros, se convertia só pela frequência vibracional dele. Mas Judas não mudou nada. E Judas era o cara do dinheiro, era o cara que segurava dinheiro. E eu falo para vocês, Jesus tinha dinheiro. Jesus era rico, porque eles ainda davam dinheiro para os pobres. Olha quanta mentira que tem na nossa cabeça, né? Que Jesus era pobre. Nada, era rico. E aí, quando o demônio entra no corpo de Jesus, cancela, Senhor, perdão. Quando o demônio entra no corpo de Judas, é porque aquele corpo ele era habitável pelo demônio, por qualquer entidade, pelo demônio, porque tinha espaço, pela amargura do coração dele. E é aqui que a gente se trai. Não vamos falar que o outro é Judas, não. Tô falando de nós, tá? Para de pensar que é o outro, é nós. A gente se trai. É a gente que traz Jesus também. Com o nosso orgulho, com a nossa vaidade, com a nossa arrogância, com o nosso ciúmes. Onde tem ferida. Se eu curo a minha criança ferida, eu me sinto amada acima de qualquer coisa, protegida acima de qualquer coisa, apesar de qualquer coisa, o demônio não entra em mim. E eu não traio, nem a mim, nem a Jesus. Porque Judas traiu a Jesus, mas o pior traidor de Judas foi a ele mesmo. Porque ele não suportou a culpa depois e se mata. Ele traiu a ele mesmo. O traidor não trai outra pessoa, trai a si mesmo. Entende? Quando Judas saiu, Jesus disse: agora o Filho do Homem foi glorificado, e também Deus foi glorificado nele. Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos, vou ficar com vocês só mais um pouco. Vocês vão me procurar, e eu digo agora a vocês o que eu já disse aos judeus: para onde eu vou, vocês não podem ir. Eu dou a vocês um mandamento novo: amem-se uns aos outros, assim como eu amei vocês. Vocês devem se amar uns aos outros. Se vocês tiverem amor uns aos outros, todos reconhecerão que vocês são meus discípulos. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: para onde eu vou, você não pode me seguir. Você me seguirá mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu daria minha própria vida por ti. E Jesus respondeu: você daria a vida por mim? Eu lhe garanto. Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Ai, gente. Então, aqui Jesus mostra o tanto que a gente se trai e o tanto que a gente se nega. Porque Jesus não está falando dele. Está falando do nosso eu mais elevado, do nosso eu divino. Esse eu divino que é a tal falta de merecimento, né? Que se apega em situações dramáticas e humilhantes e que aprendeu que amor era tudo aquilo que você vivenciou na infância e fica
repetindo isso, repetindo isso, repetindo isso, e cobrando, né, das pessoas que te atendam melhor, sendo que você se coloca nessas situações. Então, é você que se trai, é você que se nega, porque dentro de cada um de nós existe um eu muito elevado, que é um eu divino, que quer que você se lembre, primeiro, desse amor pela sua vida, desse amor por você, né? Dessa realidade, desse estado de presença, quem eu sou, quem eu sou, quem eu sou. Eu não sou o que o outro faz comigo. Eu não sou o que aconteceu. Eu sou outra coisa. Essa ideia está toda projetada lá fora. Olhem para dentro e parem de negar vocês. Assim como Pedro nega Jesus. Imagine que Jesus está aqui dentro. Assim como Judas traiu, porque o demônio ocupa o corpo dele, para de deixar essas coisas feridas em você ser ocupada por entidades ruins mesmo, que ocupam você e que falam que você não é quem você é. Comece a dizer para você: eu sou o amor, eu sou luz, eu estou inteira, eu estou inteira. O coração de vocês já começou a aliviar só de pensar isso: sou inteira, eu sou eu. Não é um falar arrogante, é um falar de eu sou, eu estou inteira. E sinta seu corpo. Respirem. Me chega, para de querer o outro, para de querer a aprovação do outro que representa sua mãe e seu pai. Queira você. Queira você. Porque quando Pedro fala: Senhor, eu morreria por ti, ele fala: quem vai morrer por mim? Você vai me negar antes do amanhecer do sol. E é isso, gente. E é isso. E é isso. E é por isso que a gente, o ser humano, não é que a gente tem que falar: não, Jesus, eu vou morrer por você. Não, tá certo, eu tenho que preservar minha vida, sim. Não, Pedro não estava errado. Tô falando a minha versão, tá? Pedro não estava errado. Eu tenho que preservar minha vida. O único capaz de fazer isso foi Jesus. Que ele é o mestre da compaixão. Ele é o mestre da compaixão. Então, toda vez que você precisar ter compaixão por você, quando você está se matando de novo, se perdendo de novo, você precisa pedir para Jesus. Porque ele ressuscitou ele fez tudo isso para que a gente se livrasse dessas dores. Porque a gente tem que realmente preservar a nossa vida. Realmente a gente precisa se autopreservar. E dentro dessa autopreservação, ele nos garante esse auxílio. Ele não julgou Pedro aqui. Ele disse: você não dá conta de morrer por mim. Você vai me negar. Você não dá conta. Porque humanamente é impossível. Mas tem ele que faz isso por nós. E ele fez, gente. Ele é o cara. Ele é o cara. Então, toda vez que a gente precisa de compaixão por nós e pelos outros, existe essa frequência no mundo espiritual. É uma frequência. Entendam Jesus como uma frequência. Uma frequência daquilo do que a gente não dá conta. Porque a gente tem feridas ativadas dentro de nós, sofrimentos ativados dentro de nós, que não tem explicação. Que a gente não tem dimensão de onde vem. Que é muito inconsciente. Então a gente precisa pedir para o Pai da compaixão, para que tenha compaixão de nós e nos coloque no momento presente, que nos lembre quem somos. Entende?
E isso te coloca em estado de humanidade junto com o outro. Porque Pedro negou e Judas traiu. Quem era melhor que quem? Está todo mundo dentro das incapacidades. Só ele era perfeito. Mais ninguém. Mais ninguém era perfeito. Então, eu sou melhor que alguém? De jeito nenhum. Com tanto sofrimento que tem no campo ancestral, como é que eu posso ser melhor que alguém? Como é que você pode ser melhor só porque você faz terapia? Só porque você está dentro da ambiência, da sagrada, você é melhor? Não é, gente. Pode ser que você tenha mais consciência. Por isso que eu falo, o consciente é o que faz os primeiros movimentos. Por quê? Porque ele tem mais consciência, ele tem menos ego ferido. Mas melhor não. Talvez é o que trabalhe mais. Trabalhe-se mais, né? Mas você também precisa aprender autopreservação. Também precisa parar de se sobrecarregar. Porque Pedro mostrou isso. Pedro não deu conta. Ninguém dá conta. Ellen, mas eu estou fazendo porque Jesus disse, você não dá conta. Isso é dependência emocional, gente. Você não dá conta. A gente não dá conta de fazer isso. A gente não dá conta de servir como ele serviu. A gente não dá conta. Humanamente é impossível. Tomadas as vezes que somos completamente iluminadas pelo Espírito Santo. Assim como Maria ungiu Jesus, são frações de segundos que a gente se ilumina para fazer isso. O resto, prestem atenção, é tudo projeção da sua mente, tentativa de manipular, tentativa de se autopromover, tentativa de ganhar carinho, tudo coisa da sua criança. Como que você sai disso? Fica presente, lembra de quem você é. O servir mesmo é aquele assim, você quer servir? Vamos lá, você quer servir seu marido? Você senta na frente dele e fala, vem aqui que eu vou lavar seus pés. Isso é servir. O resto é tudo ilusão da sua cabeça para você ganhar um afago. Pra você ganhar respeito. Pra você ganhar admiração. Pra você ganhar aplauso. Entende? Essa palavra de hoje não foi brincadeira não, gente. Eu tô impactada até agora, eu sei. Tô passando mal aqui, meu coração tá meio acelerado. Vocês estão bem? Vamos pedir pro Senhor acalmar a gente, porque eu não dou conta. Como diz a doutora Filó, me ajuda, Senhor, porque eu não presto. Vocês conhecem a doutora Filó? Eu amo ela de paixão. Jesus, me ajuda porque eu não presto. Ai, meu Deus, vamos rezar, gente. Pedir para Jesus trabalhar na consciência de vocês daquilo que vocês precisam. Abençoar esse sábado. Amanhã a gente vai estar aqui às 7h30. Na segunda eu aviso o horário, porque eu ainda não sei que eu vou estar em trânsito. Eu ainda dou aula à noite. Vou me organizar. Eu acredito que vai ser às 8 horas. Ah, já nem lembro, gente. Meu horário, minha agenda tá difusa. Eu aviso pelos stories. Mas obrigada por vocês entenderem. Eu também precisava não ficar tão rígida com os horários para poder descansar um pouco. E o que eu escuto assim, a única coisa que me vem conectada aqui no campo não tormentem o coração e que ele está com a gente, né, nesse caminho. A única certeza que a gente pode ter é que ele está com a gente nesse caminho. É isso que eu escuto. Então, querido Deus, Pai amado, Criador de tudo que é, solicito bênçãos hoje. Ensine cada um que está vendo essa oração dessa manhã, a estar em estado presente, a se conectar no eu sou mais iluminado, mais conectado a Deus. Nos ensine também a permitir essa presença de Cristo sem medo.
e sem vaidade. Permitir a presença de Cristo sem obrigá-lo a fazer aquilo que nós achamos que é correto. Liberte nossos corações de todo apego, de toda ideia de certo e errado, de toda ilusão que o sofrimento traz. E, Senhor, mostre o que o sofrimento que cada uma está vivendo está querendo dizer. Transforma esse sofrimento em consciência, para que ele não se repita novamente. Quanto mais consciente formos, mais o ciclo da espiral de repetição se encerra rapidamente. Respirem. E tentem sentir os pés de vocês no chão, o corpo ereto. Pedir para o Criador enviar amor incondicional para todo o sistema nervoso que possa estar em desequilíbrio agora. Relaxando todo o sistema nervoso, equilibrando seus hormônios. É só me dar permissão e dar permissão para o Criador, que Ele vai fazendo essas alterações. Pedir ao Criador também limpar a mente de cada uma, para abrir o entendimento. E quando estamos conectadas ao eu mais divino, que é o nosso eu superior, não é a nossa mente que domina, é a nossa mente mais inteligente. Então peça ao Criador clareza, discernimento, a verdade mais elevada. Criador, solicitamos a verdade mais elevada, que é a verdade mais amorosa, é uma verdade que acalma. Não é a verdade baseada na ilusão do sofrimento, é uma verdade que calma. E daí é como se Deus me mostrasse uma luz entrando no corpo de cada uma assim, dos pedacinhos que estão faltando. Eu vou esperar ele terminar o processo, gente. Quem está na permissão, só receba, tá? É como se estivesse preenchendo os espaços vazios. Mas algumas de vocês têm pedaços dentro do coração, no corpo, assim, ainda algumas manchinhas escuras, que são as dores, os ressentimentos. Mas o que chega é que ele começa a colocar luz em alguns espaços vazios. E agora o que vai acontecer depois também eu não sei, mas é isso que eu estou vendo. O que representa isso, seu corpo físico está recebendo apenas respirem. Peçam para o Criador alcançar o pulmão e o coração de vocês. Deem permissão ao coração, pulmão, útero, bexiga, todo o sistema nervoso. Deem permissão para chegar essa luz. Garganta. E abrir o chakra da coroa para iluminar sua consciência, da forma como você pensa.
limpar o chakra do coração. Amém. Ai, que delícia, gente. Agora sim. Então, a imagem que chegou foi assim, de flashes de luz entrando como se fossem borboletinhas entrando no corpo físico de vocês, que é o processo de cura, né? Mas naqueles órgãos que me foi mostrado, muita dor nesses órgãos, que os órgãos registram as nossas dores, que tem a ver com as crenças, tem a ver com os sofrimentos herdados, as memórias. E daí quando eu falei, libera, pede permissão para o Criador acessar essas partes mais internas, são aquelas dores que a gente protege, porque dói, né? Então a gente não quer mexer naquelas memórias porque machuca. E daí, na hora que vocês deram sim, deu uma aliviada aqui. Eu senti que aliviou. E agora é ele que vai fazer o que ele tem que fazer, que eu não tenho a mínima ideia o que vai ser em cada um, né? Mas o Criador é o Criador. Eu espero que vocês sintam os benefícios hoje durante o dia todo dessa energia de cura. Algumas de vocês vão precisar deitar um pouquinho, tá? Agora. Outras vão precisar tomar muita água. Quem tá com a mente confusa, não fala muita coisa. Você não tem discernimento ainda para falar as coisas. Nem entendimento do que está vivendo. Se permita ser trabalhada, se permita receber essa energia e ficar em estado de presença e receber isso. E agradeça. Então, quando você não sabe o que você tem que pensar, agradeça. Isso vai melhorar a sua mente. Muita mente confusa, gente. Muita mente que não sabe o que está pensando, não sabe o que está acontecendo, não sabe o que fazer. Sai disso. Vai para a gratidão. Comece a fazer lista de gratidão. Aumenta a sua frequência que seu eu mais elevado chega aí. Fechou? Ui. Quero reforçar aqui. Na terça-feira a gente vai fazer um lindo processo, uma aula, eu chamo de aula secreta, que é uma aula para trabalhar profundamente as crenças de dependência emocional, né? Eu falo, o segredo das mulheres que ganham mais. O segredo das mulheres que ganham mais é a chave dos seus relacionamentos. Então, terça-feira, as inscrições, tem um link nos stories e na bio. Acho que tem link nos stories, mas eu vou botar daqui a pouquinho. E na bio. Aqui eu estou fazendo um trabalho não tão profundo, mas ali a gente vai fazer um trabalho bem profundo. Porque aqui é ele, tá? É ele que está comandando. Mas ali dentro das aulas a gente vai fazer liberação de crenças, de bloqueios. E a inscrição é só R$47, né? Então aproveite para você fazer. Lá dentro eu vou apresentar como funcionam as mentorias das sagradas, que é onde você faz uma caminhada de acompanhamento. E todos os meus trabalhos têm conexão com o Criador, sempre é ele que rege todas as curas, além das constelações familiares. E esse propósito do jejum, gente, é um propósito que eu faço pelo menos 2 vezes ao ano, em grupo, e é um ato assim de... a gente eu caminho junto com as minhas mentoradas e a gente tem um propósito de resolver situações onde a terapia não chega. Ou para abrir o campo para a terapia chegar. Para vocês verem como isso é importante. E por que ele é aberto para o Instagram, para o YouTube? Porque é um ato de servir também, para colocar aqui à disposição das pessoas.
né? Para simplesmente servir mesmo. Então a gente vai ficar até o dia 21, né? Só peço para vocês considerarem esses dias até segunda-feira, que eu tô com um horário meio difuso um pouco. Então na terça-feira tem aula, onde vocês vão fazer bastante processo. E a gente segue no jejum. Amanhã, dia 14. Tá passando rápido, né? Eu tô aqui enrolando para saber se tem mais alguma coisa, tá, gente? Para ver se vocês estão bem, que hoje foi bem forte. Então, respirem fundo. Coloquem a mãozinha no peito pra gente fechar o campo. Faça 3 respirações. Quando a gente põe a mão assim no peito, a gente fica com o nosso campo, só com o que é nosso. Uma respiração. Segunda respiração. E a terceira. Pense em 3 coisas às quais você é grata. E bora pra vida, gente. Bora pra vida, que a vida urge. Lindo dia pra vocês, meu povo. Deus abençoe. E até amanhã. Fiquem com Deus.